Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. A polícia conseguiu prender um homem que abusava de uma criança de apenas 8 anos na região metropolitana. Mas o que os agentes não esperavam era o agradecimento tão sensível da vítima. Um absurdo em Pelotas. Uma família inteira é agredida por policiais militares. Moradores se revoltam e gravam a cena de violência em plena luz do dia. Por que se chegou a esse ponto? Um flagrante de roubo na cara dura e no silêncio. Criminosos roubam moto em menos de 30 segundos em Carazinho, no norte do estado. Dia de final do Gauchão, Serra versus Capital. Primeiro jogo da decisão acontece hoje à noite em Caxias. Quem chega melhor? O SBT Rio Grande. A sua companhia na hora do almoço, há exatos 20 anos, já está no ar e vai ser especial. Hoje, o SBT Rio Grande está de aniversário e isto é uma grande responsabilidade, um grande compromisso para todos nós. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Então, a gente convida para que você fique ligado, porque nós temos muitas surpresas, ao longo de toda a nossa programação. E, é claro, temos muita informação também. Olha só o que aconteceu no sul do estado. Uma família inteira que foi agredida por policiais militares em plena luz do dia. E isto foi gravado. As agressões foram gravadas. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes do que aconteceu lá no sul do estado. Vejam só, agressões em frente às crianças. Mas qual foi o motivo? O que é que aconteceu, afinal de contas? Agora, 11h40, um rápido intervalo. E em seguida a gente volta com muita, mas muita informação para você. É claro, as surpresas pelo aniversário dos 20 anos do SBT Rio Grande. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos. Eu tenho um recado importante para vocês. A Salute, nossa parceira aqui no SBT, é uma rede de cuidados com a saúde. Com 24 anos de experiência, a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos. A Salute, ela não é um plano de saúde, ela é solução e possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. E para coroar essa parceria aqui com a gente, a Salute traz uma promoção para você. Os 20 primeiros a ligarem 3014 1111, dizendo que viram a promoção aqui no SBT, vão ganhar um baita de um desconto nos 3 primeiros meses de mensalidade ao se associarem. E vão pagar apenas R$ 35. Então ligue agora 3014 1111. Lembrando, só os 20 primeiros a ligar vão ter esta barbada, este presentão de pagar R$ 35 nos 3 primeiros meses, atendendo de domingo a domingo na Zona Norte, na Zona Sul e a partir de 1º de setembro também no centro de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. E eu tenho a honra de agradecer também, sou um associado da Salute. Aqui o meu cartão, muito obrigado por esta parceria, obrigado à Salute. Muito bem, 11 horas e 45 minutos agora. Sim, nós estamos de aniversário, aliás, aniversário duplo. Hoje o SBT Rio Grande do Sul completa 39 anos. E o SBT Rio Grande, 2 décadas, 20 anos. E sabe qual é o nosso maior presente? Você, nosso telespectador, nosso parceiro, nosso companheiro, muito obrigado por tantos momentos juntos. Nós temos muitas histórias. E o mais importante é que você é parte fundamental. Ao longo do nosso programa hoje nós vamos apresentar alguns vídeos de pessoas que também são essenciais. Dá uma olhadinha aí. Olá pessoal, eu quero cumprimentar o SBT e todos os seus telespectadores pelos 20 anos do SBT Rio Grande, um dos jornais de maior tradição na nossa TV gaúcha. Já são 2 décadas de bom jornalismo e de credibilidade na cobertura dos fatos mais importantes do nosso estado. E quem ganha o presente somos nós, o povo gaúcho, acompanhando uma programação de qualidade e muita interatividade. O meu abraço ao André e a toda a equipe do SBT Rio Grande. Parabéns a todos vocês pelo competente trabalho que realizam. Vida longa ao SBT Rio Grande. Hoje é um dia especial para o jornalismo gaúcho. O SBT Rio Grande completa 20 anos de existência.
Quero aproveitar este momento para saudar os homens e mulheres que, com muita competência e independência, diariamente fizeram chegar a informação aos lares gaúchos. Parabéns, SBT Rio Grande. Muito obrigado ao vice-governador, ao governador do estado, pela bonita homenagem que fazem, pela importância justamente nesse momento que nós vivemos, que é diferente para todos nós. Queríamos estar comemorando de uma maneira diferente, certamente, mas como isso não é possível, né, a gente vai comemorar do jeito que se pode, que se convém nesse momento. Obrigado ao governador Eduardo Leite, ao vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e de fato, a gente que fica à frente das câmeras, vocês não têm ideia, mas a gente vai ter a oportunidade de mostrar quantas e quantas pessoas estão atrás das câmeras, aqui no estúdio, os nossos colegas, né, o pessoal que está ali na parte da técnica, o pessoal de recepção, o pessoal de programação, gente, é uma infinidade. Por isso, durante o programa de hoje, a gente vai poder, né, falar um pouquinho de cada um, dessa vivência e dessa experiência e do orgulho que, para mim, profissional, que já tenho pelo menos 30 anos de jornalismo, é um prazer poder compartilhar desse momento com toda a família do SBT. O SBT Rio Grande completando, portanto, 20 anos, o SBT Rio Grande do Sul, 39 anos, porque agora, no dia 19, o SBT Nacional também completou 39 anos. Uma semana depois foi inaugurado o SBT aqui em Porto Alegre. Então, por isso, dia 19 foi o SBT Nacional. Uma semana depois, inaugurado o SBT em Porto Alegre. E o SBT Rio Grande, portanto, completando agora 20 anos. E tem muita surpresa aí para frente, né, durante o programa de hoje, para vocês conhecerem e acompanharem. Agora, 11h49, é hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família e nós somos de fato uma família e eu falo isso com muito orgulho, Glauco. Eu sempre te digo, meu irmão Glauco Paz, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Glauco? E é aquilo que a gente vivencia, né? Hoje nós estamos aqui, no passado outras pessoas estiveram, no futuro outras estarão, mas como é bom estar fazendo parte deste momento, dessa história tão importante, tão premiada, né? Um jornalismo tão premiado como o SBT aqui no Rio Grande do Sul, não é mesmo, meu irmão Glauco Paza? Isso mesmo, meu irmão André Har, é um orgulho e uma responsabilidade muito grande, né? Nós que temos um pouquinho de estrada aí, você 30, eu mais 30, dá 60, é uma estrada esburacada, mas é um pouquinho de estrada, né? A gente tem uma responsabilidade de seguir, né, com esta história que é tão bonita do SBT Rio Grande. Eu me sinto muito orgulhoso, eu já tenho essa experiência, André, mas olha, eu posso afirmar, é um jornalismo de convicção, de análise, de muita checagem de fatos, de muita responsabilidade também diante das informações, né? Verdade, parcerias, a gente vê o que disse o governador do estado, Eduardo Leite, né, salientando desta interatividade. E isso é tão importante, né, o trabalho que a gente faz hoje, dessa participação do telespectador, que ela nós gostaríamos de atender a todos, não temos ainda esta possibilidade, mas o fato desta aproximação, e essa é uma característica do SBT, mesmo né, já começou com a própria essência do SBT de entretenimento, das pessoas participarem, se divertirem na hora que tem que se divertir, na hora séria, na hora que tem que ser sério. Enfim, essa multiplicidade é o que faz hoje, então, a história aí do SBT aqui no Rio Grande do Sul. E essa coisa de família que você falou, 39 anos. Essa coisa de família é incrível, né? É fácil, a gente né? se sente realmente em casa. Né? É verdade, é uma família muito grande, claro que... É melhor, eu vou dizer que é melhor, sabe por quê? Não precisa lavar a louça. Tá certo, tem esse lado também. É que eu gosto de lavar louça, mas tudo bem. Mas é aí que tá, né? Um não gosta disso, o outro gosta daquilo. No jornalismo também, nós, cada um tem uma habilidade diferente. E essa junção, né? O pessoal, estou ouvindo o pessoal comemorando aqui, consigo ouvir do outro lado aqui da parede, na área de produção, na área técnica, o pessoal acompanhando, porque esse é um momento muito feliz para todos nós, de fato, isso é real. Bom, vamos falar de esporte, porque nós falamos aqui de esporte sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, de uma tradição muito bonita da família Zezé. Que muito começou... Biscoito Zezé para comemorar a data. É verdade, começou lá em Portugal a história. Falar em Portugal rapidamente, daqui a pouco nós vamos mostrar um exemplo lá de
Portugal no que se refere à volta às aulas, tá? Só porque eu lembrei disso, que em seguida a gente vai falar também. Mas agora... Não é piada de português, que essa história aí é muito mal contada. Piada de português, a gente brinca com isso, mas na verdade os caras são muito sérios, né? Ó, são muito competentes. Eu tive o prazer de morar um ano lá e eles têm uma admiração pelo Brasil, uma coisa impressionante. E por isso que você fala português tão bem. Pois é, fiquei estudando um aninho ali. Mas, olha, eu tenho a foto até com o presidente de Portugal, ora, pois. São duas autoridades, sem dúvida, olha aí. Isso foi uma experiência, obrigado pela oportunidade, gente. Esse é o presidente português, o Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é um homem também da comunicação e que foi para a área política e ele é uma autoridade, uma pessoa muito querida de todos os portugueses. E eu estava dentro do avião para voltar para Portugal, para Lisboa, estava em Roma. E eu vi uma agitação dentro do avião. Aí eu chamei o comissário e perguntei, o que é que está acontecendo aqui? Aí o comissário disse, olha lá, a gente vê a cabeça dele lá, bem na frente ali, a carequinha, o presidente sentado. E eu ali atrás fiz a foto porque eu não podia acreditar. Aí o comissário disse assim, o presidente de Portugal está no avião. E eu disse, mas o que é o presidente? Quer dizer, eu estou no avião presidencial. Aí eu entrei no avião errado. E sabe o que ele disse? Ora, pois, eu quero tirar uma foto com o André Har, porque André Har é humano. Por aí. É por aí. Tá aqui ele sentadinho. Deixa eu mostrar a cabeça dele aqui sentado. E aí começou. O que acontece? Um jornalista, um presidente dentro do avião. Eu disse, eu vou ter que entrevistar esse homem, né? E aí começou a minha articulação com assessores e tal. E eu não entendia o que fazia o presidente português. E aí depois, então, a hora que ele levanta-se e vem conversar comigo, ele então me diz, eu não uso o avião normal, porque para que eu vou ter um gasto de ter um avião privado? Que coisa, hein? Mas aí começou eu consegui entrevistá-lo, foi uma entrevista muito rápida, a hora que ele foi ao banheiro. E aí depois que ele retornou, né, para o banco, para o assento, a assessora dele me perguntou, o comandante autorizou o senhor a gravar? E eu disse, olha, nem me pergunta uma coisa dessas, porque... Agora... Aí, tudo bem, ficou por isso, o avião desceu. Quando eu olho do lado do avião, assim, umas 20 viaturas da polícia, eu disse, é agora que eu vou preso, né? Mas não, era de fato por causa da segurança dele, mas tudo bem. Que história maravilhosa. Não. Agora vamos trocar de assunto, então. Deixamos o Gajo para falar do Ronaldinho, pode ser? Pois, vamos falar do Ronaldinho. O Ronaldinho. Semana passada falamos do Cebolinha, agora vamos falar do Ronaldinho. Porque Ronaldinho... tem o Pato, tem o Pulga, tem o Ronaldinho e também tem Gauchão, são assuntos de hoje, né, Glauco? Tem muito apelido aí nessa chamada aí, porque a gente vai explicar. Pulga, por exemplo, é o Messi. Ronaldinho tem outro apelido, Bruxo. Pelos artifícios que ele faz com a bola, ele ganhou no mundo do futebol o apelido de Bruxo. Pois o Bruxo já está em casa, retornou para o Brasil. E eu quero já falar com o meu colega Jeremias Werneck. A gente está falando de craque aqui, bruxo. Vamos chamar mais um bruxo e um craque. Jeremias Werneck. Ronaldinho está entre nós. Será que ele vai falar? O Ronaldinho não gostava muito de falar quando era jogador. Será que agora ele vai falar alguma coisa sobre esse período estranho que ele ficou lá fora, hein? Oi, Glauco. Oi, André. Primeiro eu quero fazer aqui, dar os parabéns ao SBT pelos dois aniversários e dizer que nessa conversa o mais tempo de casa sou eu. Então, eu agradeço ao SBT pela convivência com vocês. Eu cheguei antes do que vocês. É verdade. Quanto tempo já tem de casa, hein, Jeremias? Para que chegou, né? Depois tu fala. Vai fazendo as contas aí. Se ele tivesse memória, ele lembrava. Só isso. A pandemia parece que faz uns 10 anos já. Mas olha só, Glauco, sobre o Ronaldinho, a gente não tem informação da programação do Ronaldinho. Se ele vai vir para Porto Alegre, se ele não vai vir para Porto Alegre, se ele vai dar entrevista ou não vai dar entrevista. Eu te diria assim, como jornalista, eu quero ouvir o Ronaldinho. E se for para gente, se for para Glauco Paz, para André Har, melhor ainda. Mas eu quero ouvir o Ronaldinho, por tudo que ele passou lá, para saber como é que ele sai disso. Não se ele está com quilos a mais ou a menos, mas como é que ele está saindo desse período em que ele ficou detido no Paraguai. Sabe? E até para explicar essa história, né? Mas e também tem um outro ponto aí, né, Glauco? Ele é uma figura pública. Cara, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele é símbolo do futebol brasileiro. Então, assim, junto com o Pelé, com o Romário, com o Ronaldo, com o Rivaldo... Embaixador brasileiro. Embaixador do futebol. Exato, embaixador.
Então a gente está falando de um cara que está num panteão, assim, dos ídolos do esporte brasileiro. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Mas eu não sei, sinceramente, eu busquei algumas informações, eu não sei se ele vem para Porto Alegre. Eu imagino que ele vai ficar. Jeremias, a gente teve um corte no teu áudio. Jeremias. Caiu um pouquinho o áudio, né, André? Caiu. Eu queria fazer uma pergunta, André. Você usaria essa roupa que o Ronaldinho está usando aí ou não? Olha, deixa eu ver os detalhes. O capuz, aquele pro frio, tá bom, né? É um estilo, né? Só para lembrar que ele chegou com um forte aparato de segurança, não falou com a imprensa, ele e o irmão, o Assis. Fotos publicadas Rio, né? Agora pela manhã mostram o Assis já na praia, passeando, enfim. Eles tentam retomar a normalidade aqui no Brasil, por enquanto, no Rio de Janeiro. E o agora, Messi, André, fale. Só antes de falar do Messi, o Ronaldinho, nos últimos tempos, vivia muito das viagens, né? Sim. Representando, sim. E agora está tudo parado, né? Por causa da pandemia no mundo inteiro. Até o que a gente falou em relação aos contratos, né? Podem estar em vigor, mas ele não consegue viajar para fazer apresentações, enfim. Ele lançou o livro com a história dele. Aliás, no Paraguai ele faria também esse lançamento oficial por lá. Mas não quer mais nem ver o Paraguai. Eu acho que no momento, e o advogado não descarta, inclusive, processar a União, o Paraguai, o país, por tudo que aconteceu. A gente vai ver como fica essa situação aí, tá? Agora, como fica a situação do Messi? Bom, esse é outro assunto, hein? Messi, quem diria, causou quase que um terremoto na Catalunha ao se manifestar dizendo que não quer mais ficar no Barcelona. Apareceu ele até com a camisa do Grêmio na foto aí, já pensou, hein? Mas o Renato já deu uma, deu uma letrinha. O Renato, não sei se só em tom de brincadeira, falou pro Kahneman, Kahneman, vai lá, quem sabe, ele tá sem clube, liga pra ele, vai que ele, né, veio aqui pra Zona Norte da capital. Mas o porquê, hein, Glauco, dessa decisão dele? É a reestruturação do Barcelona, tá? A questão dos 8 da Liga dos Campeões sofrido contra o Bayern precipitou talvez isso aí, mas é a reestruturação do Barcelona. Eu acho que é um fim de um ciclo também. E ele teria ligado já para o técnico Pep Guardiola do United para jogar lá, do City, perdão, do Manchester City, para jogar lá, perguntando, será que vocês têm como me pagar? É uma questão um pouco mais delicada. Sabe quanto é que ele recebe? Quase 100 milhões de euros por ano. Nossa. Só isso. Eu até nem consegui fazer a conta porque faltou lugar para botar os zeros ali. Põe em vezes 5, né? Em real. A fila tá grande, tá? O Grêmio, por enquanto, é só um sonho, essa camisa tricolor aí. Mas, vai que... Vamos ver o que a Fê tá falando no meu ponto aqui. O Jeremias tem informações do Messi, é isso? Fale, Jeremias. Não, Glauco, assim, o Messi recebeu uma proposta do Manchester City para ele ficar na Inglaterra durante um tempo e depois de jogar no clube que tem nos Estados Unidos e que é do mesmo grupo, tá? Então, o plano desse grupo que controla o Manchester City é levar o Messi para jogar na Inglaterra com o Pep Guardiola por 2 ou 3 temporadas e depois o Messi encerrar a carreira nos Estados Unidos. Ou seja, ele já está recebendo um plano de carreira, tá? A tendência é que o Messi vá para a Inglaterra, mas tem muita gente... Isso caiu como uma bomba no mundo do futebol, né? Eu nunca imaginei... A gente sabia que isso poderia acontecer. Olha a torcida reclamando aí. Nós temos imagens da torcida do Barcelona reclamando que ele pediu para sair. Né? Não quer que ele saia. Se imaginar que isso poderia acontecer depois daquele 8-2. Mas uma coisa é imaginar, outra coisa é ver acontecer. Ele é um jogador que há 15 anos está jogando em alto nível e que está saindo do Barcelona. Então o mundo do futebol colou as placas. Gremistas, colorados, cara da Ponte Preta, cara da Argentina querendo que ele jogue no clube. Mas e não esperou o fim do contrato, que era agora na metade do ano que vem, né? A situação assim, bem complicada. Vou dar o meu pitaco aqui, Glauco. Vou dar o meu pitaco aqui, tá? Fale. Tudo bem, o Barcelona tomou 8-2, o presidente do Barcelona está fazendo várias barberagens, mas o Messi, ele é jogador da instituição. 19 anos no clube já, né? Não sei se eu concordo com a atitude do Messi, viu? Isso aí é assim. Pois é.
Bom, a gente vai voltar daqui a pouco a falar de esporte. Tem decisão do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo é hoje, tá? E tem muito mais daqui a pouquinho, tá, seu André Har? Muito bem. O chefe Danilo só lembrou que o Palmeiras também tá de aniversário hoje. Olha! Eu vou falar para não me comprometer. Olha aqui, ó. Olha ali. Palmeiras de aniversário. É o que a gente tem que engolir aqui. Fazer. Esse, mostra de novo ali, agora que eu entendi, ó, é tá ele ali. Para mostrar de novo. Tá aqui, apareceu. Ele é chefe, ele pode mostrar. Se é o Glauco que invade a câmera... Já pensou, né? Muito bem, até já então. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Glauco Paz. E atenção, meio-dia e 2 minutos. Olha só essa história aqui. Em seguida a gente vai mostrar e vai trazer mais detalhes desse vídeo. O que é que aconteceu no sul do estado? Pelotas, sul do estado, uma confusão. Uma família que teria apanhado da brigada militar desses policiais. Agora, qual é o motivo? O que é que aconteceu, Glauco Paz? Pois é, uma coisa lamentável, uma briga e agressões envolvendo brigadianos. Os soldados da Brigada Militar que foram atender uma ocorrência e bateram numa família inteira, André. Um fato que chocou bastante lá na zona sul do estado. A gente está acostumado a ver em outros lugares, né? São Paulo, o procedimento da polícia muitas vezes questionado. Nos Estados Unidos tem acontecido muito, mas não, aconteceu aqui, senhores, na zona sul do estado. Aliás, ontem, nos Estados Unidos, mais um homem negro que foi vítima, levou tiros, mais uma confusão mais também protestos nos Estados também. Unidos e mais protestos também, exatamente. Mas em seguida a gente traz detalhes deste caso aí que aconteceu em Pelotas, no sul do estado. Agora eu quero a sua atenção. Olhem esta história que vem aqui de Viamão, na região metropolitana, de um homem. Ele foi preso depois de ter estuprado uma criança de 8 anos. 8 anos. E ele foi preso na segunda-feira esse homem. Agora, o que aconteceu depois disso? Os agentes não esperavam, ninguém esperava. Sabe o que foi? O agradecimento da vítima, uma criança de 8 anos. Quem traz os detalhes é o colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o teu aniversário, Lucas, mas primeiro vamos trazer desse assunto aí, né? Mas eu não podia deixar de registrar, conversar contigo no primeiro dia e não falar sobre isso. Também é aniversário junto, né, com o SBT, mas depois a gente fala disso. Nos conta essa história aí que mexeu com o coração de todos, né, Lucas? Pois é, André, uma história muito triste, uma criança, mais uma criança que foi vítima desse crime brutal, que é o abuso sexual. O caso aconteceu, na verdade, em Alvorada, e os agentes da Delegacia da Mulher, coordenados pela delegada Geisilaure Souza, fizeram a prisão na última segunda-feira. E ontem, os policiais receberam, então, uma cartinha de agradecimento escrita à mão pela própria vítima, agradecendo os policiais por essa prisão. Inclusive, ela fala agradecendo a minha super policial, então por isso a gente vai conversar agora com a super policial, delegada Geisilaure Souza. Delegada, como é que foi para a equipe ser surpreendida com essa carta de uma menina que foi vítima de um crime tão grave? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a equipe ficou bastante emocionada. É um caso grave que envolveu toda a delegacia, bem como o Ministério Público, o Poder Judiciário, porque tínhamos convicção da gravidade deste caso, até pelos antecedentes e pelo contexto, né, que envolvia este abusador. Claro, ela agradeceu a delegada, a superpolicial, porque é o meu rosto, né, que geralmente ela vê nas entrevistas, mas eu preciso deixar registrado, né, que são muitos superpoliciais, muitos super agentes de segurança pública que se envolveram nessa questão justamente para que fosse feita justiça com essa vítima, e nós esperamos que ela realmente supere esse trauma e essa família consiga seguir em frente, que aliás a família também está de parabéns porque ficou evidente que ela tinha esse vínculo com os pais, porque imediatamente ela contou quando ocorreu o abuso sexual, e isso é muito importante também que a gente registre, né? Que a vítima procurou os pais e eles imediatamente procuraram a polícia, que é o procedimento que deve ser adotado. Delegada, agora a gente fala de um crime que é muito traumático, muitas vezes acontece dentro de casa, ainda no núcleo familiar, mas esse é um caso que, de certa forma, foge à regra. Aconteceu por uma pessoa que foi prestar um serviço na casa. E até seria interessante fazer um alerta, porque a suspeita da polícia é de que esse mesmo homem agiu e fez outras crianças vítimas na região. Então, quais sinais que os pais devem ficar atentos
para identificar se teve algum outro tipo de abuso praticado por esse mesmo homem. Na verdade, ele está preso. Este indivíduo está preso, mesmo que ele não tenha vínculo familiar, ele tinha uma relação de confiança, ele já tinha prestado serviços nessa mesma residência, é conhecido no bairro, e nós já identificamos pelo menos outras 2 vítimas dele, né, todas nessa faixa etária entre 7 e 10 anos. O que nós pedimos? Que se algum outro morador do bairro ali ou das proximidades conversou com seus filhos ou tem conhecimento de que ele tenha praticado em relação a qualquer outra criança, menina ou menino, que entre em contato conosco para que a gente possa tomar todas as providências com relação a isso. E também, assim, não só com relação a ele, mas com qualquer outro fato, né? Que cuide das suas crianças, que deixem as crianças alertas com relação aos cuidados do próprio corpo e também de não fazer contato com estranhos ou até com pessoas da própria família, mas que todos estejamos atentos para proteger as crianças e os adolescentes do abuso sexual. Só para reforçar, então, os bairros Maringá e Formosa. E Formosa, no município de Alvorada. Então, Lucas. fica esse alerta, André. E também não sei se tem algum questionamento aí do estúdio. Sim. O Lucas, a gente vai botar na tela, coloca a Luciane Coleman, que está em home office também, para participar com a gente. O Glauco tem uma pergunta para a delegada, né, Glauco? Delegada, boa tarde. Chama muito a atenção a forma como procedeu essa criança, né? A forma singela de agradecimento, mas eu queria saber, diante do dia a dia que vocês atendem a tantas ocorrências, é normal ter agradecimentos em relação a casos como esses? Às vezes a gente recebe, sim, as crianças, as famílias agradecem, mandam alguma mensagem. Assim, a criança escrever não é muito comum, não. Isso até chamou a nossa atenção, a própria vítima, principalmente nessa idade, verbalizar e desenhar, isso chamou bastante a nossa atenção e nos emocionou bastante. Todos nós ficamos emocionados da forma como ela se dirigiu a nós. Isso nos faz ter certeza que nós estamos no caminho certo, né, para seguir em frente com esse nosso trabalho, que é muito difícil enfrentar esses casos e ver a realidade, né, dessas famílias. Mas é importante, né, que nós seguimos fazendo o trabalho, investigando todos os casos, são muitos, e alertando que a subnotificação ainda é muito grande. Então, que é preciso denunciar, nos procurem. O nosso pedido aqui com a imprensa, que é a nossa parceira, é sempre reiterar a importância de que sejam feitas as denúncias. Não, e principalmente nesse momento aí da infância, né, na semana que a gente fala que se comemora a infância, aconteceu um fato como esse. Mas aí eu pergunto para a senhora, como delegada, a senhora ser tratada como uma herói, né, para essa menina. O que passa assim na sua cabeça num momento em que uma criança de 8 anos traz uma manifestação assim para a senhora? A sensação é muito boa, né? É emocionante porque nós todos, a nossa equipe, né? Nós passamos muito tempo dentro da delegacia, às vezes mais tempo do que com as nossas famílias, no meu caso com as minhas filhas, né? Então, quando eu vejo uma criança de 8 anos se dirigir a mim e eu estendo isso a toda a equipe, isso nos faz ter certeza que todas as renúncias que nós fizemos em prol da nossa missão, da nossa escolha, ela está muito certa e nos gratifica muito e a gente vai seguir em frente aí fazendo o nosso trabalho. E é uma carta que pode até estimular outras, não só crianças, mas famílias a denunciarem. A Lu está acompanhando, né, Lu? Lu Coleman. Pois é, André. Bom dia, boa tarde já, 12:10, para você, para a delegada Geise Lauri. Delegada, eu venho acompanhando desde a semana passada, inclusive, né, vários casos aí de maior repercussão aqui no estado, em especial, né, de violência contra crianças e adolescentes. E eu dei uma olhada nos números da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no Disque 100, que até estava aí embaixo para o pessoal fazer as denúncias, né? No ano passado, olha só, André, foram quase 87 mil denúncias de violação de direitos contra crianças e adolescentes, mais da metade das denúncias que chegaram ao Disque 100. E em abril desse ano, o Disque 100 recebeu quase 20 mil denúncias, um aumento em torno de 50% em relação a abril do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, né, delegada, a subnotificação, ou seja, essa denúncia que chega lá no Disque 100, não necessariamente se reverte numa ocorrência registrada
na delegacia? Qual é a principal dificuldade, né, para isso realmente ser investigado, chegar na delegacia? Isso ainda gera muita vergonha, muito medo entre quem denuncia, delegada? Eu vejo até de uma forma, não os números aumentarem, evidentemente, mas assim, ó, esse aumento de denúncias chegando ao Disque 100 de uma forma positiva, entre aspas. Por quê? Porque eu até notei que com esse contexto da pandemia, aumentaram o número de pessoas que estão usando os meios virtuais para fazerem as suas denúncias. Eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam protegidas, de certa forma, de denunciarem. Por quê? Porque isso geralmente ocorre ou com um vizinho, ou com um familiar, e as pessoas, às vezes, se sentem constrangidas em fazer esse tipo de denúncia. Então, esse aumento talvez seja as pessoas utilizando os meios que, na verdade, já existiam para fazer denúncias de casos que existem talvez há muito tempo. Então, é um aliado dos meios. Eu tenho recebido não só de maus tratos e de fatos envolvendo crianças e adolescentes, mas de violência doméstica, um aumento muito significativo de denúncias por esses canais. Tá certo. Então, é importante que quando chega lá, que o primeiro passo já foi dado. Delegada, muito obrigado. Obrigado, Lucas Abate, aí, pelas informações dessa história comovente. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Em seguida, o Glauco Paza também. Muito bem, 12h, 12 minutos. Agora, atenção para esta imagem de uma moto que foi roubada na cara do proprietário. Como assim, Glauco Paza? Pois é, a imagem aí, você vai ver o desenrolar dessa história, mostra bem os criminosos chegando, abordando o proprietário, tá? Eles ameaçam com arma, inclusive. Um deles sobe na moto, o outro continua ameaçando, inclusive aponta a arma. E aí, os dois acabam fugindo com essa motocicleta. Você vê que a vítima sai do local, né? Ameaçada, mas sai do local. Aí o carona sobe na moto e eles desaparecem. A polícia conseguiu já localizar esta motocicleta, mas trabalha para identificar quem são os criminosos, os responsáveis por este caso aí que aconteceu em Carazinho, André. Olha ali, a gente vê os dois chegando. Tem aquela pessoa que aparece, tem uma mulher passando por ali, mas eu acho que ela foi embora. Eu acho que ela nem se deu conta do assalto. E ele está na esquina, né? Parado, se preparando para subir na moto. Agora, eles estavam acompanhando, porque sabiam tudo, né, Glauco? Sim, eles sabiam que ele era o dono da moto. Claro, até porque ele estava parado do lado e provavelmente fazendo uma ligação, mexendo no celular. Viu que fizeram? Fizeram ele levantar a camisa para mostrar que não estava armado. Isso, e ameaçando todo o tempo, conforme a polícia. Ele parado, aí vai passa uma moça ali por entre os dois, ó, eles disfarçando, ela passa por ali, a hora que eles fazem a abordagem, né, pegam a chave, acho que pegam o telefone dele também, porque ele não aparenta ter nada mais nas mãos, já vão para cima da moto, já pedem para ele sair de perto, ele parece que queria pegar alguma coisa, ó, levanta a camisa para mostrar que não tem arma, e é simples assim, em 30 segundos a moto foi roubada. Rapidinho, eles pegaram o único capacete que tinha, inclusive, então, um saiu sem capacete. Aí vai ter aqueles que dizem, mas que tem que ficar de noite parado na frente da moto olhando o celular. Não tem como responsabilizar uma pessoa numa situação assim, infelizmente, né? Mas é uma recomendação de fato. A gente evitar ficar parado dentro do carro, ficar parado na esquina. E Carazinho, até então, os índices de violência, né? Até por não ser uma região metropolitana, lá no norte do estado, eles, né, até pelo que eu saiba, não são tão altos, mas não existe mais lugar, nem local, nem cidade, nem absolutamente nada. A insegurança está pelas ruas, Glauco Paza. Muito bem, 12h e 15 minutos agora. Sim, estamos de aniversário, 20 anos do SBT Rio Grande. São 20 anos que você é o nosso maior presente, né? Somos muito gratos por tê-los como nossos parceiros, nossos telespectadores. E a gente vai agora acompanhar a declaração que fez para nós a chefe de polícia, a delegada Nadine. Vamos acompanhar o que ela disse. Parabéns ao programa SBT Rio Grande pelos 20 anos. Muito obrigada pela parceria e pelo profissionalismo de toda a equipe com a Polícia Civil Gaúcha. Parabéns. Obrigado, delegada Nadine. Cadê a Lu Coleman? Chama a Lu Coleman aí pra gente.
Aí, vamos falar um pouquinho desse aniversário, Lu, que também a Lu faz parte já. Há quanto tempo aqui no SBT, hein, Lu? Quantos já aniversários? 5 anos e meio, hein? 5 anos e meio. Metade de uma década. É, que legal. Então, e tem muita história, né, Lu, nesse período todo aí. muitas histórias inesquecíveis, viu, André? Quero deixar aqui meu parabéns, enorme abraço aos nossos telespectadores, a toda a equipe que faz o SBT Rio Grande, dizer que é um orgulho fazer parte dessa equipe, estar aqui todo dia, reportando, fazendo o que a gente gosta, levando informação e também um pouco de entretenimento, né? Para os nossos telespectadores, para quem está em casa nos acompanhando. Muita gente que nos acompanha há 20 anos, né? 2 décadas. É tempo, né, André? É tempo. É uma história, né? É uma história. E 20 é uma senhora anos, história. e principalmente 20 anos, né? É importante a gente deixar bem claro, né? Para quem não acompanhou, o telejornal SBT Rio Grande completando, portanto, hoje 20 anos. O SBT Rio Grande do Sul também de aniversário, completando 39 anos. Porque o SBT do Rio Grande do Sul foi inaugurado uma semana depois do SBT lá em São Paulo, que foi no dia 19 de agosto. Então nós temos, na verdade, comemoração de 3 aniversários, né? Hoje, especialmente, do SBT Rio Grande do Sul, 39 anos, e do telejornal SBT Rio Grande, um jornalismo premiado, né, Lu? Um jornalismo premiado, inclusive a Lu com várias premiações também. Aliás, né, o telejornal, cujo grupo de jornalistas mais premiados do Rio Grande do Sul. Isso é um orgulho muito grande a gente dizer isso, pelo compromisso que temos com os nossos telespectadores. E um agradecimento especial, né, para todos os telespectadores que estão sempre aqui com a gente nesse horário, seja de noite, todos os horários aí da nossa grade e que há tanto tempo está levando aí informação e entretenimento para os nossos telespectadores. É um orgulho fazer parte disso. E que bom que agora você está aí com a gente, né, André? Há um ano verdade. E pouquinho, mais ou menos, né? Eu já fiz um ano agora em julho. Rápido, o tempo passa rapidinho, sendo que meio ano em plena quase pandemia, né? Essa é a verdade também. É um meio ano que... Nossa, eu sempre falo, tem tantos colegas que eu quero abraçar. O Lucas Abate, que está de aniversário. Tem como a gente botar o Lucas? Em seguida a gente vai botar o Lucas. O Lucas Abate, eu ainda não consegui dar um abraço no Lucas, né? O André. A própria Bruna Colossi também, a gente não teve essa oportunidade. Mas vai chegar a hora, né, o Glauco? O André, o seguinte, ó, o Lucas está fazendo 26 anos, tá? Tinha 6 anos. E o telejornal tem 20. Ele é um bebê praticamente nesse nosso telejornal, tá? Mas ele é um talento que está surgindo, olha... Olho nele, hein? Daqui a pouco vai dar muito o que falar esse menino prodígio aí. É uma figura, completando hoje, portanto, 26 anos. Em seguida a gente vai conversar com ele. Lucas Abate, que é um talento, é uma pessoa muito bacana, muito especial. Enfim, 20 anos. Obrigado, Lu, por estar aqui também compartilhando desse momento. A gente mostrou algumas imagens da Lu, porque na semana passada a gente fez, na quinta passada, o TBT com a Lu Coleman, né? Aí a gente estava mostrando agora, Lu, algumas participações tuas. Sim. Da girafa, aquela viagem. Muita coisa já passei, viu? Passei calor, passei frio, passei por enchente, neve, fui para os Estados Unidos. Olha só quanta coisa aconteceu nesse período, né? É verdade. E o que é que o Glauco está chamando? Diga, Glauco. Não, a Lu, para mim, é uma inspiração como repórter, porque ela tem um primor no texto e ela apura muito a informação. Sempre ligada. Ela não desliga nunca. Ela tem aquele ditado, o pai tá on, a Lu tá on. E Lu, a gente tinha trabalhado junto em São Paulo, né? Eu e a Lu, a gente já se conhecia. E em Porto Alegre também. Em Porto Alegre também, aqui na RBS, depois lá em São Paulo, a gente trabalhou junto e agora a terceira vez que estamos juntos aqui no SBT. De fato, é um orgulho muito grande. Contigo, André. A recíproca é verdadeira. Assim como o Glauco também, que a nossa história começou em Porto Alegre, né, Glauco? E eu sempre digo assim, como a gente, com todo respeito às emissoras que a gente passa, né? Sempre é um aprendizado que eu tenho de histórias para contar e a minha vida eu fiz dentro das emissoras que eu trabalhei. Mas é muito bacana, assim, a gente sente também já com o avançar da idade, a experiência no jornalismo, mas essa liberdade que a gente tem no SBT, esse espírito de fato de família que nasceu com o próprio SBT, né? Essa filosofia, o DNA, dizem tanto, o DNA do SBT, essa coisa de família. E é isso que de fato a gente sente. Então, agora, para, André, é muito bom que eu vou chorar. Tá me deixando já... Emotivo. Emotivo. Mas tem que chorar mesmo. Com a história que se tem o SBT,
é de encher o coração. Aliás, a assinatura da criação do SBT, né, isso 39 anos atrás, que aconteceu no dia 19, né, de agosto, foi transmitida ao vivo, né? Também nunca tinha acontecido. Então, vejam só que até nesses detalhes, né, o SBT traz essa coisa da transparência e tal, enfim. Agora nós temos também hoje um aniversário, além dos 20 anos, né, do SBT Rio Grande, dos 39 anos do SBT no Rio Grande do Sul, os 26 anos do nosso querido, né, um talento, Lucas Abate. Quem canta o parabéns? Vamos puxar. Parabéns pra você nessa data querida. Ô, André. Parabéns, Lucas. Esperto é o cara que faz aniversário na pandemia porque não precisa pagar nada pra ninguém. E aí, Ele sabe, André, que eu tava até brincando mais cedo. Tava brincando mais cedo com o Glauco, que eu sou aquele aniversariante, cantam parabéns pra mim, não sei se bato palma, se fico parado olhando. Então é bom, a gente faz aniversário tudo junto, aí eu bato palma sem problema, pode ser pro SBT, pode ser pra mim. Então é bom, a gente faz essa festa tripla aqui do SBT. Olha, pouco antes eu não estava, vocês não estavam me vendo, mas eu estava ouvindo vocês aqui e fico muito feliz, muito agradecido com todas as palavras que foram ditas aí no estúdio. Tô pouco tempo aí com o SBT, 5, 6 meses, mas já me sinto muito feliz de integrar essa família SBT. Muito bem, tá aí. 26 anos, né, Lucas? 26 anos, Lucas Abate completando. Anos. Tem gente que pensa que eu sou pai dele. Não sou pai do Lucas Abate, tá? E nem meu, também já pensaram também. Muito bem, então. Então, agora a gente volta a falar de esporte aqui no SBT Rio Grande. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Luciane Coman, no meio-dia e 22 minutos. Vamos falar de esporte. O que está na nossa agenda esportiva agora, Glauco Pazza? Bom, hoje é dia de decisão, tá? É que passou tanto tempo com esse negócio da pandemia que a gente até se perdeu um pouco na história, né? Mas tem decisão do Campeonato Gaúcho que está começando hoje. Tem Caxias e Grêmio no Estádio Centenário, 9h30 da noite. Assim, ó, o Grêmio estava em atividade, está jogando o Campeonato Brasileiro e tal, mas o time da casa, o Caxias, está sem jogar há 28 dias. É, muito tempo, né? Perdeu os jogadores, ficou esse tempo todo treinando, fazendo os testes, enfim. Agora vamos ver se o favoritismo tricolor se confirma realmente nesse jogo de hoje, tá? O Grêmio que está com problema para fazer gol, mas vai ter que fazer gol se quiser ganhar essa competição. E o Caxias tentando reviver aqueles tempos de glória. O Caxias foi campeão com o Tite em 2000. Será que 20 anos depois vai pintar uma zebra grená? A zebra sem listra, ela é só grená. Mas será que vamos ter esta zebra? Bom, começa tudo hoje à noite, o jogo decisivo mesmo, a grande final no próximo domingo, na Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre. Então as coisas começam a se definir. O que você acha? Vou perguntar para o André Har, que é um especialista em futebol. Aposta em quem hoje? Não estou falando para ganhar o campeonato. Hoje. Caxias que joga em casa ou o Grêmio que tem, teoricamente, mais condições? Nesse aspecto aí da equipe estar 28 dias, né? 28 dias sem jogar é um problema evidente, né? É um problema. Eu acho que vai o Grêmio hoje. Olha aí, ó. Isso é um comentarista. Eu não sei o que essas emissoras de TV estão querendo com esses... Entendeu? André Har sabe tudo de amanhã, tudo. Aí o Caxias faz 3-0 amanhã. E tenho dito. Não, realmente, olha, o favoritismo não tem como dizer que é diferente, tá? É o favoritismo do Caxias e vamos ver o que acontece. Mas como tem as surpresas do futebol, como sempre, assim como o Pato, afinal de contas, né? Cadê o Pato? Cadê o Pato? Quem vai pagar o Pato? Não, e o Pato é o seguinte, o Pato não abre o bico. Não abre? Tá quietinho, né? Gostei dessa. Tá quietinho, mas for alertar os gansos, né? Olha, você vai ver nas imagens aí, André, o Pato não tá parado. Não, né? O Pato tá treinando. Tá treinando em casa, mas tá treinando. Olha aí, ó, o cara subindo ladeira, rapaz. O Pato, pelo jeito, tá com vontade de jogar. Ele nunca escondeu que ele ainda quer seguir jogando. O problema é o seguinte, quem é que vai pagar o Pato? É aquilo que você falou antes, né? Bom, o Internacional já está esperando, negociou, esperou uma resposta do Pato que não veio. O Galo, Atlético Mineiro também.
Eu acho que é uma questão aí contratual de salário também que está sendo vista, né? Mas, por enquanto, nada de definição do Pato. Agora, procede que aqui em Porto Alegre a questão foi exatamente do contrato, não pelo valor em si, mas pelas questões contratuais que o Pato gostaria e que o Inter sugeriu e isso não acabou não fechando. O que eu sei, o Internacional oferecia menos de salário e mais tempo de contrato, 3 anos. O Galo oferecia mais salário e menos tempo de contrato. Então, o Pato não está nem aqui nem acolá, como a gente já falou em outras oportunidades. Eu acho que ele está estudando isso aí. E, é claro, um jogador desse nível deve ter proposta do exterior. Isso ninguém esconde. O Pato tem mercado em vários locais ainda, né? Então, ele pode ter, de repente, um Pato que vai fazer quá em chinês, vai fazer quá em inglês. Não Pode se sabe. ser, né? Não, e outra coisa, assim, ele é um cara que, de fato, ele tem um nome, estava há muito tempo parado, mas ele também tem que ficar quieto, né? O que ele vai se pronunciar agora? Se é no momento em que está em negociação, seja com o Inter, seja com o Galo, ou seja com fora do Brasil, quer dizer, ele é o que deve menos falar nesse momento, apesar que como jornalista até a gente gostaria, né, de ouvi-lo. Sem dúvida. Né? Mas eu imagino o que ele vai falar, André. Quack. Tá bom. Mas vamos ver. Essa definição deve sair em breve, porque ele também não deve ficar muito tempo sem clube, né? Não, até porque tem a questão do calendário, né? Tem que acertar a questão contratual também e... Tem as janelas, né? Não, e tem que treinar, né? Convenhamos. É verdade que o calendário de 2020 vai a 2021, mas ele tem que logo treinar com os companheiros, seja onde for, né? Exatamente. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar contigo, meu amigo Glauco Pazza. Lembrando, meio-dia 27 minutos, fica aqui mais um pouquinho, Glauco. Só quero reforçar, né? Muita gente mandando mensagem, agradecer todas as mensagens pelos 20 anos aqui do nosso telejornal do SBT Rio Grande, pelo aniversário da nossa emissora no Rio Grande do Sul, SBT, 39 anos. Mas, ao mesmo tempo, dizer, logicamente, a gente gostaria de um outro tipo de comemoração. Nós estamos em meio a uma pandemia, mas não podemos deixar de fazer esse registro aqui, né? Não podemos deixar de trazer a importância de uma emissora como é o SBT aqui para o Rio Grande do Sul. Ó, mensagem da Maria Trindade. Feliz aniversário, SBT. Que Deus abençoe vocês todos os dias, porque vocês merecem. Desejos a todos de muito sucesso e felicidades. Parabéns a todos pelo trabalho. Obrigado, Maria Trindade, manifestando aí o cumprimento pelas redes sociais, e a gente transmite, né, a todos os nossos colegas que nos acompanham. Então é isso, não tem o bolo, mas a gente não podia deixar de marcar. Não tem bolo? Essa data. Não tem bolo. Não, só um pouquinho. Só depois da pandemia. Fala com o Danilo, que está aí pertinho de ti, para ele resolver. Não, o essa Danilo disse que tem bolo. Não é como... Quem é que manda? O Danilo, né? Então tem bolo. Então tá bom. Então tá bem. Até daqui a pouco o Glauco Pazza. E olha só, em seguida a gente vai falar sobre esse vídeo aí que você está vendo, de uma grande confusão entre moradores e policiais. Qual o motivo de tanta violência? Isso aconteceu em Pelotas, no sul do estado, em frente às crianças. A gente vê as meninas ali apavoradas com medo dessa violência, confusão total. Qual é o motivo? Uma família que foi agredida? Daqui a pouco a gente traz detalhes desta história. Agora eu quero que você venha aqui, preste atenção, porque eu tenho um recado importante. Saúde é coisa séria. E com a atual pandemia, então, nós temos que redobrar o cuidado. Por isso, conheça o maior cartão de descontos em saúde do Brasil, o Cartão de Todos. Além de saúde de qualidade, você e a sua família ainda têm acesso a uma rede de ensino qualificado com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. E tem várias vantagens na área do lazer também. O Cartão de Todos é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. É importante se manter prevenido. A sua saúde e da sua família vem sempre em primeiro lugar. Em que lugar você encontra consultas por R$20 e demais especialidades por R$28? E ainda, aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas e farmácias. Por isso, cuide do bem-estar de quem você ama e faça agora mesmo o seu Cartão de Todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-5818. Está aí na tela o número para você. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Muito bem, olha só, a polícia está investigando um homem suspeito de participar de grupos neonazistas que ameaçou, inclusive, um agente policial.
Explique pra gente que história é essa, né? No mundo em que vivemos, ainda tem pessoas ligadas a neonazismo, Glauco Paz. Existe sim, viu, André? Olha, há alguns meses, a polícia investiga um grupo de neonazistas em Canoas por realizar encontros e festas clandestinas que fazem apologia ao regime alemão adotado no século passado. Que isso? Porém, durante a operação, um dos integrantes, presta atenção, ameaçou um policial civil. Isso mesmo, ele fez ameaças ao policial. Elas foram feitas via mensagens em redes sociais, mas não foram divulgadas. Nesta terça-feira, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência deste suspeito. Segundo a polícia, ele tem vários antecedentes criminais. Nas buscas, a polícia procurou por armas e materiais de divulgação do nazismo. A investigação continua para integrar outros integrantes do bando. Acontece, e acontece às vezes mais do que a gente pensa. A polícia que não revela muitas vezes, André, por causa justamente das investigações, né? É verdade. E até porque eles atuam de uma maneira, de certo modo, muito discreta. Então, isso exige, né, uma longa investigação. Infelizmente, esses grupos ainda existem sim. Não sei qual é a motivação, sinceramente, não consigo compreender o que pode levar, né, grupos a se dedicarem. E essa pessoa que foi presa, uma ficha longa, né? Uma ficha longa com diversos crimes. E aí, então, ele que foi pego depois dessa investigação que foi feita pela polícia. E chama atenção, André, a atuação nas redes sociais. Eles são muito fortes nas redes sociais, o que dificultam tanto ali para botar a mão nesses caras. Né? Mas não são inacessíveis. Não. Muito pelo contrário. Se tem muita tecnologia para se ir atrás e se pegar. Infelizmente, né, nós vimos há pouco tempo aqui no bairro Bonfim, em Porto Alegre, que é um bairro, né, conhecido de todos, um bairro de muitos judeus, de muitas famílias, né, judias. E, infelizmente, nós tivemos um crime que aconteceu, foi a julgamento. O julgamento que aconteceu até há pouco tempo, não faz muito tempo que aconteceu, mas com muita violência. Não lembro o resultado, mas foram levados a julgamento. Parece que a pena foi reduzida. Os skinheads aqui que agrediram. Mas são todos grupos que têm um dos objetivos dele era das pessoas de esquerda, né? São contra homossexuais, a violência religiosa e tudo mais. A gente nem gosta de falar para não ficar estimulando. Agora, o importante, sim, o trabalho da polícia que vai atrás. E mais que isso, que as pessoas façam as denúncias. Denúncias, porque quem é vizinho, quem mora perto, quem conhece, vai lá e precisa denunciar. Não é mesmo, Glauco? Isso Glauco, mesmo. Vamos falar do aniversário, né? Hoje nós estamos aqui no SBT comemorando 2 aniversários, né? O aniversário do SBT Rio Grande do Sul, 39 anos, e os 20 anos do nosso telejornal do SBT Rio Grande. E agora a gente tem uma mensagem, isso? Uma homenagem do nosso colega, grande jornalista, grande repórter, o Roberto Cabrini. Olá pessoal, aqui é o Roberto Cabrini e este é um momento muito especial. 20 anos do SBT Rio Grande, telejornal que se tornou referência na radiodifusão gaúcha, exemplo de credibilidade, de dinamismo e, acima de tudo, de sintonia com a população do estado. Se os primeiros 20 anos foram um grande sucesso, que venham as próximas 2 décadas. Parabéns a toda a brilhante equipe. Que legal, obrigado, Roberto. Que legal, Cabrini. hein? E o Cabrini, eu sei de histórias, é uma pessoa muito simples, né? E ele já conversou com a gente dias atrás aí sobre as investigações em meio à pandemia. E ele é um cara muito simples, que estava na redação e foram procurar o Roberto Cabrini e estava sentado comendo um X na rua tranquilamente. Né? Uma grande figura. Muito obrigado. Jornalista moda antiga. E é também uma inspiração para, olha, inúmeros jornalistas por aí, inclusive eu. É verdade, é uma inspiração e uma competência, né? É incrível. Agora, vocês pensam, né, que só o Glauco, os repórteres e eu estamos aqui, que somos nós os únicos responsáveis por toda esta máquina? Claro que não. Nós somos, né, alguns pontos, né? Muitas pessoas que não aparecem aqui no vídeo, na tela, mas trabalham e muito nos bastidores para garantir que as informações cheguem até vocês. São produtores, são editores, são repórteres cinematográficos, o pessoal da área da limpeza, da recepção, da técnica, da produção, estagiários, e aí vai uma lista enorme, espero que não tenha esquecido de ninguém, a própria direção da emissora, enfim, é um grupo muito grande, vejam só. Parece caça-fantasma. O pessoal fica aqui dedetizando por causa dessa época de pandemia e a gente, ó, fugindo. E agora
eu estou entrando no coração do jornalismo do SBT. E fica a redação, o pessoal preparando o telejornal. O espelho. Você não sabe o que é o espelho, né? Espelho, espelho meu. É onde está a relação de tudo que vai acontecer no jornal. Entende só? E aqui nas ilhas que o pessoal faz a montagem das reportagens. Nosso editor Dani Moragas. Aqui é onde se define que câmera está no ar. João, responsável por mandar as matérias para o ar. É isso, né? Vamos lá? E aqui é o seguinte, ó. Um olho no jornal e outro no celular. Afinal de contas, as informações não param de chegar, né? Cadê meu óculos? Pegou meu óculos, Lili? Cadê tua bolsa? Ainda tem isso, né? Ó. Difícil a gente não enxergar, né? Esse que ele terminou de gravar, agora tá aqui nosso grande comandante do programa. Tudo pronto? Tá paisando, né? Algumas coisas prontas, outras se aprontando. É assim que acontece todo dia. É, já já ele vai pro estúdio. Na verdade, essa nave já tá no ar. Eu e o meu kit limpeza. Pois é, eu até não falei, tá? São 4 luvas, 4 máscaras também, né? O capacete que ele bota no negócio é da NASA. Tem que proteger a nós e aos colegas, né? É verdade. Tem que ser assim. Mas tem muita gente que a gente não conseguiu mostrar, infelizmente, né? Gente que está na rua, gente que está em casa. Nós estamos preservando muita gente por causa da pandemia, né, André? Mas olha, uma homenagem aos operadores de câmera, cinegrafistas, repórteres cinematográficos, que afinal de contas, sem imagem, não tem TV, né? Tanta gente que nós gostaríamos de abraçar, mas virtualmente vai um abraço. Eu até anotei aqui, ó, o pessoal da limpeza, técnica, operações, recepção, estagiários, diretores, motoristas, maquiadoras, o pessoal da produção do nosso visual também, a Berê, né? A nossa maquiadora que já está também há bastante tempo em casa se resguardando nesse período de pandemia, a Cláudia. Então, assim, é um grupo bastante grande, não adianta. Tem o Cláudio, que é o cara que está sempre ajudando a limpar tudo e o apelido dele é Demônio. É muita gente, é família, sabe? A gente bota uns apelidos também. Não vamos revelar o resto. Não, e o pessoal do estúdio aqui, o Hugo está há bastante tempo com a gente. Tem o Amaranto, que está aqui também recém-chegado, né? Há pouco tempo estava o Léo trabalhando com a gente, também no estúdio. Me ajuda, Douglas, o nosso diretor, o Danilo Teixeira. Mostra o Danilo Teixeira aí pra gente aí, né? Um palmeirense apaixonado, não é verdade? Tem o nosso Leandro, que quer ver o que o Leandro faz? Leandro! Tapa aqui o Glauco. Me tira. Tira ele do ar aqui. Ó, viu? Esse é o Leandrinho. Pode voltar o Glauco. Às vezes eu gosto de ir lá naquela mesa, eu paro do lado do Leandro, antes da pandemia, aí tinha um botão assim, Leandro, posso apertar esse botão aqui? Ele disse, pode, mas também tu vai para a rua na hora, porque vai tirar a TV do ar. Então o negócio ali é sério. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a falar, portanto, desses 20 anos aqui do SBT Rio Grande e os 39 anos do SBT no Rio Grande do Sul. Glauco Pazá, olha só, atenção. O governo federal deve anunciar ainda esta semana o valor do auxílio emergencial que deve ser, né? Quer dizer, deve não, vai ser estendido até dezembro, isso já está certo, está confirmado pelo que disse o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, aqui pra gente esta semana. O colega Lucas Abate está próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal e há uma movimentação muito grande. O que está acontecendo, hein, Lucas? Olha, André, auxílio emergencial, problema no aplicativo, gente com dúvida, gente com o aplicativo bloqueado, gente da Bolsa Família que não recebeu ainda o cartão. Então, são várias as dúvidas que trouxeram toda essa gente aqui para essa Caixa Econômica Federal que fica no centro de Viamão. Uma fila bastante extensa, até fazia tempo que a gente não registrava essas filas maiores nas agências da Caixa Econômica Federal. Conversei com algumas pessoas que estão lá no início da fila, me relataram que essas pessoas chegaram aqui por volta das 9 horas da manhã, ou seja,
ainda mesmo antes da abertura da agência da Caixa Econômica Federal. Muitas dúvidas, principalmente sobre o auxílio emergencial, portanto. O que a gente consegue perceber, André, também, que tem uma certa dúvida em relação à prorrogação do benefício. Sim. Agora, muita gente já está recebendo a 5ª parcela de R$ 600. Tem essa projeção, promessa do governo de se estender o benefício até o mês de dezembro, mas o valor ainda não foi divulgado, deve ser divulgado nessa semana. O que a gente sabe, pode adiantar, é que não vai ser novamente R$ 600. Isso não se sabe de fato. Agora, uma coisa que é importante, gente, atenção, a gente recebe muitas, mas muitas mensagens. Nós temos feito, ontem teve inclusive transmissão pelas redes sociais, uma live, né, sobre o auxílio emergencial. Agora, o que disse o ministro Onix aqui para a gente, acho que é muito importante, as pessoas que receberam uma vez não receberam mais, ou então o sistema está dizendo que está em análise. O ministro disse não tem mais nada em análise, então não adianta ficar esperando. Então, são três possibilidades importantes, né, Lucas, de se fazer. Entrar no site da DPU, que é a Defensoria Pública da União. Esta é uma opção. E ali seguir as orientações para que, né, o beneficiário faça a contestação. A outra possibilidade qual é, Lucas? Pode fazer diretamente no site do Dataprev. Quem teve algum tipo de problema, por exemplo, apareceu que tem emprego ainda, que tem algum cargo eletivo, que é foragido da justiça, como aconteceu, então faz essa contestação diretamente pelo site do Dataprev. Tem, então, o Dataprev e a DPU, que é a Defensoria Pública da União. Então, são dois caminhos essenciais e que as pessoas que estão com dificuldade devem acessar, né? Porque ali já foi criada uma maneira, né, de agilizar, de facilitar essas pessoas que precisam do benefício e, por alguma razão, ele foi trancado, né? Foi bloqueado, né, Lucas? E tem uma terceira via, André, já que falou em três métodos, uma terceira via que seria a judicialização desses casos. É uma coisa que a gente não quer, porque é difícil, é um processo que muitas vezes demora, gera custo, mas é uma via para muita gente. A gente já tem relatos, inclusive, na nossa live, que a gente faz toda terça-feira no Facebook do SBT, muita gente relatando que conseguiu o benefício por meios judiciais e agora está aguardando quando vai receber o pagamento desse benefício. Já que a gente falou de quando receber, agora, a partir do dia 28, daqui a 2 dias, um novo ciclo de pagamento vai começar. Mudou tudo, é bem diferente do que era lá no início. Agora todo mundo recebe, todo aniversariante do mês recebe, independente se está no primeiro, no segundo, no terceiro lote. Então, no dia 28 de agosto, começa o pagamento para os nascidos no mês de janeiro. Tanto se a pessoa vai receber a 5ª parcela, a 4ª, a 3ª, ou seja, dia 28 começa essa nova fase de pagamento. Haja cabeça, esse é o nosso homem auxílio emergencial, Lucas Abate, completando hoje também 26 anos. Parabéns mais uma vez, até daqui a pouco, Lucas Abate. Agora eu quero a atenção de vocês para esta história que nós vamos mostrar. O que aconteceu aqui no sul do estado, lá em Pelotas. Moradores gravaram, né, com um celular um momento em que os brigadianos, soldados da Brigada Militar, agridem uma família inteira. A violência aconteceu no último domingo, em frente à casa das vítimas. Na tela, a gente conta a história. Indignados, moradores gravaram as agressões. Tem que saber por que eles estão fazendo isso, né? Não, mas eles não podem fazer isso, Thiago. Nesta quarta-feira, o desabafo em tom de denúncia foi feito nas redes sociais. Levei um tapa no rosto e caí no chão. Nesse momento, já vieram com cerca de 6 ou mais policiais agredindo com cacetetes e chutes a meu filho e a mim. Meu marido chegou em seguida, também foi agredido brutalmente a ponto de desmaiar, sangrando na cabeça e pela boca. Minha filha menor de idade pediu para eles pararem, mas eles mandaram ela calar a boca, ofendendo com palavrões. Um deles viu ela pegar o telefone e bateu na cabeça dela quando ela correu. 3 deles correram, derrubando-a no chão e começaram a espancar ela também. Minha cabeça tá sangrando! As cenas de violência aconteceram em frente à casa das vítimas. No corpo, as marcas do espancamento. Muita tristeza, muita revolta pela situação. Não tinha motivo de fazerem aquilo conosco e muito menos agredir as crianças. E naquela hora ali, o que passou pela minha cabeça é, vou defender meu filho, né? Não agredindo, do jeito que eles me agrediram. Eu botando os braços na frente, para poder defender as pauladas que eles estavam dando na cabeça dele, tanto que acertaram a minha.
De acordo com a Brigada Militar, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam uma aglomeração em uma festa realizada no último domingo naquela região. Os PMs foram até o local para dispersar as pessoas, muitas sem máscara, e evitar o contágio pelo novo coronavírus. Em nota, a PM disse que homens atiçaram cães da raça Pitbull contra os policiais, que a proprietária da casa e outro homem arremessaram pedra contra os policiais e que um indivíduo chegou a ameaçar os PMs com uma pá que foi apreendida. O inquérito policial militar apura os fatos. A gente sabe que é um momento difícil, né, de pandemia, então, e exige um preparo maior das pessoas no entendimento de como funciona, né, toda essa questão sanitária. Mas também a gente pede que as pessoas compreendam o papel da polícia e respeitem o papel da polícia. Nós temos uma missão constitucional de manutenção da ordem pública e somos fiéis a ela. A família agredida foi multada em R$1.000 por pessoa por estar sem máscara na rua. Josi tem problemas cardíacos e não trabalha. O marido, que vive de bicos, agora precisa se recuperar dos ferimentos. Ele teve um corte na cabeça que precisou de vários pontos. O caso foi registrado na Polícia Civil. A gente se cuida, porque, como eu disse, senhora, minha esposa é cardíaca e eu tenho problema de pressão. Por que eu ia estar numa festa, sendo que é perigoso, né? Onde é que estavam o senhor e as crianças? Tudo em casa, tudo em casa. E saíram para ver o que estava acontecendo? Para ver o que estava acontecendo. Bom, certamente isso aí vai ser investigado melhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é as pessoas não respeitarem, né? Infelizmente, muitas ainda não respeitam as regras básicas em meio à pandemia. A outra questão, se teve abuso ou não, né? Se a Brigada Militar avançou demais, o que também deve ser investigado. E esperamos em pouco tempo, né, uma solução, né, para este caso aí que aconteceu, como dissemos, em Pelotas, no sul do estado. A polícia tem o seu papel, sim, tem o seu papel de proteção, sim, né? Mas agora tem que ser investigado se alguns policiais aí se passaram, né, também ali no cacetete, que pelo que a gente vê nas imagens ali, não foi pouca coisa, não. E o que me chama a atenção, André? Crianças observando tudo, vendo apavorados tudo. Ali, duas isso é um meninas capítulo à parte, sabe por quê? Porque isso, se tornar rotina, vai fazer parte do futuro, de repente, dessas crianças. É tudo isso que a gente não quer. Mau exemplo, né? Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco Paza. E olha só, a gente vai agora direto para Luciane Coleman, porque o ancestral mais antigo de uma linhagem de dinossauros pode ter vivido aqui no Rio Grande do Sul. A descoberta é de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Certamente o Glauco vai dizer que são meus parentes, porque ele seguida ele me chama aí que eu sou um dinossauro, não, né, Lu? Parentes do Glaucossauro. Ótimo essa. E aí, Lu, mas de novo na região central do estado, uma preciosidade como essa. É verdade, uma preciosidade que mexe muito com o imaginário, né, da população. Até normalmente, quando tem alguma notícia mais grave, a gente diz, tirem as crianças da sala. Agora eu diria, tragam as crianças para a sala, porque elas sabem até mais sobre isso do que nós, viu? Eu tomei aqui um perrengue, viu, André, para falar que os nomes, vocês vão ver, os nomes complicados, mas a criançada sabe tudo na ponta da língua. Então, o que aconteceu agora? O que os pesquisadores lá de Santa Maria descobriram? Eles descobriram que fósseis encontrados aqui no Rio Grande do Sul, especialmente ali na região central, que até então eram considerados parentes dos dinossauros, não eram considerados dinossauros, agora mudou e eles podem ser sim os ancestrais, aqueles que deram origem para um tipo de dinossauro que se chama ornitisquios, tá? Eles são aqueles que têm os chifres, têm armadura, são grandes, têm assim os cascos. A gente tem umas imagens assim e a criançada conhece. Lembrando, André, que os dinossauros, olha só uma aula de geografia aqui. Os dinossauros, eles são divididos em dois grupos principais. Os ornitisquios, que são esses que eu acabei de mencionar, e os saurísquios, que são os mais conhecidos, pescoçudos, que deram origem, por exemplo, ao Tiranossauro Rex, o Alossauro. São esses dois grupos. Aí o que acontecia? Os saurísquios, tá? Os pesquisadores sempre tiveram fósseis de todos os períodos da Era Mesozoica, que foi quando os dinossauros viveram aqui na Terra. Então, são 3 períodos, tá? E aí os pesquisadores tinham de todos os períodos. Os ornitisquios, eles tinham do período Jurássico e do Cretáceo. Só que eles não tinham do período mais antigo. Isso a gente está falando lá de 250 milhões de anos. Então, eles não sabiam
qual era a origem desses dinossauros. E agora, os pesquisadores lá de Santa Maria acreditam que aqueles que eram considerados parentezinhos, parecidos, eram sim os ancestrais, eram os animais que deram origem, então, a esse grande grupo de dinossauros. Eu conversei com o paleontólogo Rodrigo Miller. Tu teve uma aula, tu não conversou. Eu tive uma aula e nos deu uma aula também, Prof. Lu. E vou te dizer que a criançada sabe esses nomes, eu penei para conseguir falar ornitísquio, saurísquio. E olha incrível. só o que o paleontólogo me explicou sobre a importância dessa hipótese, né, que eles acabaram então de descrever e publicar aí numa publicação britânica. Olha só o que ele falou. Ela era bastante, digamos que, misteriosa, obscura, porque a gente não tem fósseis desses dinossauros para rochas de idade triássica, né? O Triássico vai ser o primeiro período da Era Mesozoica, que é a era em que surgem os dinossauros. No nosso estudo, o que a gente fez foi mudar a posição nessa árvore, né, desses silesaurídeos, onde eles são colocados, digamos que, na base do ramo que vai dar nos ornitísquios. Então, o que provavelmente estava acontecendo? A gente não tinha ornitísquios nessas rochas porque a gente não estava classificando esses silesaurídeos como ornitísquios. A região de Santa Maria, a região do Glauco Pazzi, sempre nos trazendo, né? Eu não sei se vocês lembram, lá no início dos anos 2000, que foi encontrado um fóssil muito importante, ganhou uma repercussão mundial em agudo. Ele foi chamado de Sacissauro. Isso. Então, ele faz parte desse grupo, André. Nossa. E aí eu peguei aqui umas características, né, de como é que eram, então, esses dinossauros tão primitivos. Olha só, ele tinha uma mandíbula alongada em formato de bico, que era a principal característica. Eles tinham 4 patas e andavam nas 4 patas, e essas patas eram alongadas. Lembrando que alguns outros, como o Tiranossauro Rex, eles andavam em 2, e aí as de cima, elas eram mais curtinhas, né? Eles, em geral, eles tinham 1,5 m, 2 metros de comprimento, não eram muito altos. E eles eram onívoros, comiam plantinhas e insetos, mas, então, esses mais primitivos poderiam até ser carnívoros. E, André, é importante a gente sempre reforçar para o pessoal de casa que o Rio Grande do Sul, ao lado da Argentina, é o berço dos dinossauros mais antigos do mundo. É incrível, né? Então, é muito bacana. Muita incrível, história no solo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Lu Coleman. E olha só, Glauco e Lu, presta atenção, Lu, porque a gente vai falar justamente sobre isso. Foi uma aula que tu desse pra gente, as criancinhas certamente tiveram uma saudade, né, do período de sala de aula. E é o assunto que a gente vai falar agora, porque o governo do estado recuou, né, na possibilidade de retorno das aulas a partir da próxima segunda-feira, que era agora dia 31, né? Os prefeitos e também especialistas, né, consideraram a retomada nesse momento precipitada. Na tela a gente explica melhor. Já são 5 meses de escolas fechadas no Rio Grande do Sul e a previsão de retomada das aulas prevista para a próxima semana foi adiada. Situação que divide o sentimento de Juliana, mãe de 2 crianças em idade escolar. Eles sentem muita saudade da escola e eles querem estar lá, né, com os amigos, naquele ambiente que é legal da escola. Mas eu não tenho, assim, uma opinião se já é a hora de voltar. Eu, como mãe, ainda me sinto muito insegura de mandá-los para a escola. Principalmente os pequenos, não sei se eles têm essa consciência de que eles precisam se cuidar. O recuo do governo atende um pedido da FAMURS, que representa os prefeitos do estado. O governo retirou a possibilidade do retorno às aulas no dia 31 e o governador agora, então, vai com a sua equipe definir qual a melhor data para eventual retorno às aulas ainda no mês de setembro. A FAMURS manteve a sua posição de extrema preocupação com o retorno às aulas neste momento e insistiu para que o retorno só se desse quando nós tivermos uma curva descendente de casos aqui no estado. A proposta inicial previa o retorno das aulas na próxima segunda-feira nas cidades com bandeiras amarela e laranja. Agora, o executivo vai se reunir novamente para decidir um novo calendário. A ideia é abrir os portões novamente na primeira quinzena de setembro. Segundo o planejamento do governo do estado, o retorno deve começar pelo ensino infantil, depois ensino superior, médio e, por último, o ensino fundamental.
Daqui a pouco a gente volta a falar sobre educação. Agora eu quero falar sobre o aniversário deste telejornalismo do SBT Rio Grande, que completa hoje 20 anos, completando também 39 anos do SBT no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir agora o nosso colega Júlio Ribeiro, que ele é do Clube de Opinião dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Fala, Júlio. Olá, como presidente do Clube de Opinião do Rio Grande do Sul, eu gostaria de parabenizar a equipe, a produção e a direção do SBT pelos 20 anos do SBT Rio Grande. Não é fácil manter uma produção local, regional, com tamanha qualidade durante tanto tempo. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, em especial ao amigo Danilo Teixeira, que dirige o jornalismo do SBT aqui no Rio Grande do Sul. Meus parabéns e que venham novos 20 anos com tamanha qualidade e com tamanha presteza de jornalismo, que é o que vocês vêm fazendo. Parabéns, um abraço a todos! Parabéns, SBT Rio Grande, pelos 20 anos. Nunca o jornalismo local foi tão importante como nos dias de hoje. E o SBT Rio Grande, com uma equipe competente, com jornalismo de credibilidade, com qualidade e padrão nacionais, faz do SBT Rio Grande uma excelente opção de jornalismo comunitário, prestação de serviço. Parabéns da Associação Rio Grandense de Imprensa ao SBT Rio Grande, a sua equipe. Parabéns à direção regional do SBT. Felicidades pelos 20 anos. Muito obrigado aos dois pelas palavras. E a gente quer também destacar aqui o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, o Cleiton, né, que cuida da parte de entretenimento aqui do SBT, junto com a equipe dele, Léo Bonesso, a Bruna, o Edson Chelin, também com sua equipe, o Jetson, da área de recursos humanos, que está em seguida, na segunda-feira já deve estar aqui com a gente de novo, estava alguns dias a trabalho e agora volta, portanto, na segunda-feira. Jetson, também receba o nosso abraço e nosso reconhecimento. Gente, tem tanta gente, a gente vai nesse período aí falando cada um, porque é uma grande equipe que leva todo dia informação até vocês. Bom, agora a gente vai conferir, né? Vamos voltar a falar de educação, porque é muito importante a gente saber, antes da retomada das aulas aqui no Rio Grande do Sul, o que vem acontecendo em outros países que já passaram pelo pior da pandemia. Hoje a gente vai conhecer a história lá de Portugal em relação ao coronavírus. O jornalista Carlos Machado vai contar pra gente, não é? PIB aqui de Portugal caiu 16,5% nesse último trimestre e isso causa um impacto direto nos imigrantes. Os brasileiros são a maior comunidade aqui em Portugal, com a maior comunidade estrangeira aqui em Portugal, com mais de 150 mil imigrantes legalizados. Muitos deles já voltaram para casa. As aulas retornaram no início de junho, mas apenas para uma parte dos alunos, apenas para os 2 últimos anos do ensino secundário, que são os alunos que deveriam se preparar para fazer os exames de ingresso nas universidades. Os outros alunos, eles continuaram com aula por videoconferência, por televisão, porque aqui em Portugal tem a RTP, que é a televisão educativa. Hoje, aqui em Portugal, os serviços estão praticamente normalizados, não digo completamente normalizados, porque tem a questão dos horários, a restrição dos horários, a restrição do número de pessoas em cada um dos restaurantes, cafés. No início, o governo fez uma restrição no número de transportes que estava sendo disponibilizado. E hoje, né, é possível praticamente normalizado, as pessoas podem andar os horários do transporte público estão normalizados, mas é preciso sempre usar máscara dentro do transporte. Os museus, as atividades culturais aqui em Portugal também estão abertos, recebem as pessoas quase que normalmente, porque tem um número reduzido de pessoas dentro dos espaços públicos. Os principais pontos culturais aqui de Lisboa, como a Praça do Comércio, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém, 2 meses atrás estava praticamente vazio. Quase ninguém nesses lugares, quase ninguém na rua. Hoje a situação já está bem melhor, está se normalizando.
É isso, a gente vai olhar na tela aqui, a gente vê que os números em Portugal, porque a população de Portugal ela é praticamente a mesma população do Rio Grande do Sul. E a gente vê que o número de mortos lá são 1.807 mortos. Ou seja, a gente só por esse número já consegue perceber o quanto que os portugueses conseguiram, né, controlar a doença. Agora é um período de férias, a ideia é que em setembro, na volta, no início do ano letivo, que lá acontece em setembro, as aulas comecem a ser então presenciais, mas também com alguns níveis, né, de espaçamento para que não volte todo mundo junto às aulas lá em Portugal. Muito bem, vamos conversar mais uma vez com o Lucas Abate, o nosso homem caixa, né, o nosso aniversariante, o homem auxílio emergencial, que tem todas as informações e vai atualizar para a gente sobre essa fila que está acontecendo em frente à Caixa Econômica Federal, né, Lucas? Pois é, André, quando a gente fala de fila na frente da agência da Caixa Econômica Federal, claro que é sobre auxílio emergencial ou também sobre o saque emergencial do FGTS, que ainda, mesmo tanto tempo depois, gera muitas dúvidas na população. Até a conversa rápida que eu tive com algumas pessoas que estão na fila, chegaram mais cedo, muitas dúvidas referentes a calendário, a problemas no aplicativo Caixa Tem, a bloqueio do cartão do Bolsa Família. Então, quando a gente fala de dúvidas, a gente sempre pede que as pessoas não venham até uma agência da Caixa Econômica Federal. Tem várias formas de se informar pelo próprio site da Caixa, então não precisa fazer esse deslocamento, se expor à pandemia. A gente vai mostrar rapidamente aqui, diminuiu pouca coisa a fila da Caixa aqui no centro de Viamão, mas ainda tem bastante gente do lado de fora. Muita gente ainda do lado de fora e a Caixa fecha às 2 horas da tarde. Mas a garantia é que todo mundo que está na fila vai ser atendido. André, calendário novo começando nessa semana, um novo ciclo. Dia 28 de agosto começa o pagamento para os nascidos no mês de janeiro, os aniversariantes de janeiro. Independente se estão no primeiro, segundo, terceiro ou quarto lote, todos os nascidos em janeiro vão receber a próxima parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. E repetindo, né, Lucas, para quem não acompanhou, 2 maneiras das pessoas que estão ainda com dificuldade. O ministro Onix disse para a gente, não tem mais ninguém em análise. Então, se alguém está com problema, tem que buscar ajuda. No site do Dataprev, né, tem ali um espaço específico e também na Defensoria Pública da União, também através do site. São atendimentos únicos e exclusivamente online. E a terceira possibilidade é via judicial, o que aí é um pouco mais demorado, mais difícil de se fazer, né, Lucas? E até a informação que a gente tem referente à Defensoria Pública da União, André, que é um volume muito grande, são poucos defensores para atender uma demanda em todo o Brasil. E até ontem veio um relato de Canoas, de que uma pessoa conseguiu agendar esse atendimento, essa solicitação somente para o mês de outubro. Então, que priorizem outros caminhos, tentem fazer esse recurso diretamente pelo site do Dataprev para tentar agilizar esse atendimento, que a gente sabe é auxílio emergencial, então muita gente precisa desse dinheiro imediatamente. Muito bem, e a gente vai continuar acompanhando, trazendo as informações, as orientações, né? Dia a dia, né? A gente teve já ontem uma transmissão pelas redes sociais e vamos continuar fazendo, porque é muito importante. Perguntas que vêm de todo o Brasil, né, Lucas? As dúvidas com relação ao auxílio emergencial são muitas e principalmente agora nesse momento de definição do valor, que já está definido, né, Lucas, que vai até dezembro o pagamento do auxílio emergencial. Não se sabe ainda o valor, que pode variar. Não deve ser o valor de R$600, porque é uma conta muito alta, mas deve ficar aí numa média de R$300, pelo menos é o que se sabe, ou se vai diminuindo conforme os meses forem passando até dezembro. Então é isso tudo que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E acabei de ouvir, Lucas Abate. Eu sei que tu estás de aniversário, mas para quem está chegando agora ou não ouviu, tem uma invasão aqui, porque o SBT Rio Grande está completando hoje 20 anos. Com licença. O SBT Rio Grande do Sul, 39 anos, e invadiram aqui o estúdio. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, Lucas Abate. A Lucoma também me ajudem aqui. Eu também não sei, só estou ouvindo aqui, André. Porque o Glauco Paza está com um bolo de aniversário. Ele bem que ele sabia, ele tinha informação privilegiada. Eu quero saber se eu consigo acender isso aqui, só isso. Ah, meu Deus do céu.
Tá queimando eu os vou dedos. apagar a velhinha daqui. Vamos fazer, eu vou te ajudar o seguinte. Peraí, só um... Vamos lá. Aí, ó, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esse é o símbolo, gente. Essa homenagem, ela é para todos vocês que nos acompanham, os nossos amigos, telespectadores, as pessoas que estão aqui com a gente todos os dias, o que é um orgulho muito grande a gente saber, né, galera? Ali a Lu Coman, que está em casa. Vamos lá. Ao pessoal que não está aqui com a gente, que está em casa, né? Andrei Rosseto, gente, eu tenho medo até de dizer nomes, porque eu queria falar o nome de todo mundo, porque todos fazem parte da história do SBT Rio Grande. Nós somos tão unidos, né? E mesmo quem nos antecedeu, sempre foram grupos unidos que todos fazem parte do SBT Rio Grande, então todos deveriam estar aqui dentro, mas a gente não tem neste momento como colocar todos. E uma revelação, mesmo quem não estava trabalhando antes aqui, estava sempre de olho. Essa é que é a verdade, André. Por quê? Porque o SBT Rio Grande serve como referência, tá no sim. coração das pessoas, Tá? né? E Tá na memória afetiva das pessoas. É verdade. A Lu também, ela tá de prova aí que a gente tá sempre acompanhando. Por quê? Porque é a emissora que tá mais perto da comunidade. Essa que é a verdade. O pessoal tá pegando, inclusive, meu tênis, né? Eu tô de tênis e terno. Vê se pode um negócio desse, André. Mas é roupa de festa, Eu tá tô bom? de pantufa. Ah, é? Mas não mostra, tá? Poupe, por favor. Lucas Abate não tá de pantufa, né? Nem de tênis. Tá a rigor. Não. Tô de tênis também, Glauco. Eu também tá quero aproveitar, assim, né, de mandar um grande abraço pro Everaldo, né? Também, o nosso gestor do comercial, o Gabriel, também. Gente, nós vamos continuar falando bastante sobre o aniversário aqui do SBT Rio Grande e do nosso SBT Rio Grande do Sul. E quero dizer que é um orgulho muito grande para nós, para mim, fazer parte desta história, né? Estamos aqui de passagem e pegamos justamente num dos momentos mais importantes da história do SBT. Um beijo grande a todos os telespectadores, a todos os meus colegas, a quem está nos acompanhando. Enfim, é a família SBT. Parabéns a todos. Feliz aniversário, nesta data.